Muito bem, então, chegamos aqui na nossa aula de número 4, né? É a última aula, onde eu farei uma rápida problematização, uma contextualização de uma situação real que você pode enfrentar como gestor ou como líder e as conclusões. Então, aqui o objetivo, contextualizar casos reais, né? Obviamente que hipoteticamente reais, coisas do dia a dia, e encerrar este mini curso. Tá bom? Vamos lá, então. Problema real para você. Você é gestor, líder de uma pequena equipe ou de uma equipe grande, né? Vamos contextualizar aqui. O que acontece na sua, ou mesmo na empresa, você é um CEO, um diretor executivo. Aí a pergunta, e agora, gestor? E agora, líder? E agora, presidente? E agora, CEO? Você precisou mudar algumas normas na empresa. Isso acontece muito nas empresas. Precisou mudar alguma norma para se adequar ao programa de compliance. Do mesmo modo que as empresas tiveram que mudar diversas normas para se adequarem à LGPD. Tá? Então, você precisou fazer isso aí. Tem gente que vai reagir, tem gente que vai aceitar e vai cumprir, tem gente que não tem nem medo de perder o emprego e vai reagir e não vai cumprir. Vamos ver, então, 4 espécies de comportamentos que podem acontecer nesse contexto que eu coloquei. São padrões que a gente chama na administração, padrões de aderência ou não, né, às novas normas. Então, primeira pessoa, ela aceita a norma, ela entende que tem que obedecer e ela concorda com o conteúdo. Então, de repente, a empresa agora passou a adotar o canal de denúncias e a pessoa concorda que tem que ter canal de denúncia. Então essa aqui é a melhor situação. A pessoa concorda. Nesse caso, a pessoa concorda com o comportamento, os pensamentos do grupo, ela adere ao novo formato, ela pode até imaginar que o antigo comportamento dela, ou que ela conhecia antes disso, estavam errados. Então, esse é o melhor dos mundos, é esse. Né? A pessoa ela aceita a nova normatização e ela também concorda com aquele conteúdo, então ela vai mudar o comportamento de maneira muito tranquila, 100% aderida, né, à nova norma da empresa. Segundo caso de aderência, ela aceita a norma, então ela obedece, ela vai obedecer, ela vai cumprir o que está sendo determinado. Porém, ela não concorda com o conteúdo, ela acha que a empresa que é muito pequena, não precisa ter canal de denúncia, a empresa é isso, aquilo, enfim. Ela tem suas convicções, né? Tem suas... que o indivíduo cede e se comporta da forma como o grupo espera, porém não se sente convencido de que aquilo é o melhor, e adota o comportamento apenas para ser aceito e não ser rejeitado. A pessoa tem medo de ser mandada embora, ela tem, né, enfim, ela tem uma disciplina consciente, nós chamamos isso nas Forças Armadas, disciplina consciente. Tem a norma, eu cumpro, acreditando, não acreditando, concordando ou não. Terceiro padrão ou formato de aderência, ela não aceita a norma, não aceita, mas concorda com o conteúdo. De alguma maneira, ela até entendeu o conteúdo, mas o que acontece com essa pessoa? Ela acaba não cumprindo. Por quê? Aqui, ela sente o desejo de se comportar conforme o grupo. Ela até entendeu aquele conteúdo. Tem que ter um canal de denúncia. Só que, de repente, os aprendizados dela anteriores, as convicções que ela tinha anteriores são muito fortes. E mesmo concordando com aquele conteúdo, mesmo tentando se aderir àquele tipo de conteúdo, né? Nós temos muitas reações hoje em relação, quando se trata de diversidade, por exemplo, você tem que fazer o que está na lei, tem que fazer o que tem que cumprir a lei. As minhas convicções nesses momentos, elas importam menos. Né? Eu preciso aderir às normas. Então, essa pessoa, num certo momento, concordou com o conteúdo, mas aí ela não aceita a norma, ela passa a não mudar o comportamento, porque por causa daqueles conhecimentos antigos que ela tinha, talvez até preconceitos. Então, essa pessoa aqui, ela tem que pelo menos cair aqui no 2, ó. Tá? Ela pode até, aquilo que ela não concorda, ser mais forte nela, mas ela precisa aceitar a norma, ela tem que andar de acordo com a normatização da sua organização. E aqui é o chamado pior dos mundos, né? Esse é o pior, ela não tem aceitação da norma, ela não aceita e ela também não concorda com o conteúdo. Então existe uma ausência de aceitação da nova norma
também discorda do conteúdo. Esse tipo de sujeito aqui não vai aderir ao comportamento, não vai aderir à nova norma. Isso aqui o líder sabe quem é essa pessoa. Você, como gestor, percebe isso na empresa. Então, esse tipo de situação em relação à aderência, né, a uma normatização, a um comportamento, ou essa pessoa vai pedir para ir embora, ou essa pessoa vai ser demitida da empresa, né? Ou ela muda, ou ela passa, como a gente viu aqui no nível aqui, né? Ou ela cai no nível 2 aqui, ela aceita a norma, mesmo não concordando com o conteúdo, né? Então, tanto 3 quanto 4, a pessoa precisa cair aqui para o 2. Você não pode obrigar que todos concordem com todos os conteúdos, mas você tem que obrigar que cumpram a norma. Uma norma que ela é descumprida, isso cria um ambiente muito ruim dentro da empresa. Galera, então, bem rapidamente, né, o nosso propósito é ter um curso de, no máximo, até 2 horas, mas eu não poderia deixar de passar aqui as melhores práticas de gestão para melhorar a interação dentro da organização, seja ela pública ou seja privada. Aqui eu vou trazer melhores práticas, tanto do ponto de vista da gestão, ou seja, da direção de uma empresa, o que uma direção de empresa pode fazer para incentivar a interação social, e vou também te apresentar algumas sugestões de melhores práticas para aquelas pessoas que têm maiores dificuldades, para que haja uma melhora na interação do próprio indivíduo. Eu fiz aqui uma busca de vários autores, coloquei também diversas ideias minhas que eu obtive ao longo da minha carreira, que são recomendações, são sugestões que eu não tenho dúvida irão melhorar em muito a interação social dentro da organização, vai impactar a gestão. Então, a primeira aqui, investir em entrevistas efetivas. Entrevista, lá no meu curso de comunicação eu explico, não é só entrevista de seleção, de recrutamento, é um dia a dia, é uma conversa no cafezinho, numa rede informal que o líder tem com o seu liderado. E o que é ser efetivo? Não enrole, vá direto ao ponto. Se você tem dúvidas, quer esclarecer pontos, vai despachar uma documentação, vai resolver um problema, seja objetivo, não enrole nas entrevistas. Permitir a realização de excelentes feedbacks. Procure fazer análises pós-ação, APAS, é uma abreviatura de análise pós-ação. O que significa isso? Você deu uma tarefa para um empregado, o empregado cumpriu uma tarefa fora da empresa, assim que terminar aquela tarefa, faça um feedback, permita que ele exponha o que aconteceu, faça uma análise pós-atividade, para você levantar os pontos que foram positivos, os pontos negativos, pontos que podem ser corrigidos num próximo evento, tá bom? Estimular a redução de conflitos por meio de campanhas. Quanto mais campanhas a empresa tiver para estimular a redução de conflitos, basta buscar a ajuda de profissionais, isso vai melhorar, isso vai impactar na interação social da empresa. Os muros vão cair entre as pessoas. Treinar os seus líderes para melhorar a relação líder-liderados. Então tem que ter cursos, tem que ter treinamentos, porque muitas vezes a pessoa chegou numa posição de liderança, mas não foi capacitada para ser líder, então ele não consegue entender muitas vezes um sofrimento de um liderado, um problema familiar, um problema pessoal. Então cabe à empresa treinar os seus líderes. Investir para se ter políticas e estratégias transparentes. Isso é uma das piores pragas que tem nas empresas, quando as normas, as regras não são transparentes, quando tem que se ficar repetindo, se publicando, chefes de setores, né, líderes do nível tático tem que ficar tirando dúvida o tempo todo. Isso é horrível. Então a empresa precisa investir em políticas e estratégias transparentes. E hoje não tem desculpa, né? Nós temos muitos meios aí, internet, WhatsApp, Telegram, diversos outros canais de mídia social que se pode transmitir ordens oficiais da empresa, planos, etc. Manter diálogo aberto na estrutura de liderança. Um líder não pode estar fechado ao seu liderado. Chefe, eu queria bater um papo contigo. Não, amanhã a gente conversa. Isso não existe. O líder tem que estar focado nas necessidades do liderado.
e ele sempre precisa aproveitar as oportunidades para justamente buscar informações e permitir esse ambiente na empresa. Estimular o transporte solidário. A empresa que cria campanhas para estimular o transporte solidário, ela força com que as pessoas interajam. Muitas vezes pessoas que moram aí numa cidade, eu vou citar aqui a pessoa lá de Sorocaba, trabalha numa empresa grande da cidade e mora no mesmo bairro de uma pessoa que é de um outro setor que ela muitas vezes nunca nem viu. Com o transporte solidário, a empresa incentivando isso, vai permitir que as pessoas se cruzem pelo seu caminho. Realizar dentro da organização de um modo formal, de um modo oficial, uma vez por semana ou a cada 15 dias, uma confraternização. Você estimula as pessoas a quebrarem o gelo, a conversarem, a interagirem. Então, pessoas mais fechadas, mais tímidas, durante esses tipos de eventos, elas vão poder compartilhar informações, vão poder compartilhar suas ansiedades, suas histórias de vida, e com isso você está estimulando formalmente, né, a interação social na empresa. Utilizar múltiplos canais de comunicação. Você pode usar chats internos de rede interna, você pode usar o e-mail corporativo, permitir que haja um canal aberto, que não é o canal de denúncia, que seria uma espécie de uma ouvidoria. Fale com a direção, fale com o CEO, fale com o presidente, enfim. Grupos de WhatsApp, sejam funcionais ou não, permita que esses canais múltiplos sejam utilizados. Permitir o funcionamento total das redes informais. Né? Tem empresas que eu já tive a oportunidade de fazer trabalho, permite no máximo 2 pessoas no cafezinho, aí fazem revezamento. Não, marque um horário de intervalo grande, permita que as pessoas se encontrem no cafezinho, se encontrem na hora do almoço, permita que essas redes informais fluam, porque você vai obter dados dessas redes. Basta, lá no meu curso de comunicação eu falo muito sobre as redes informais e formais, aqui a gente não tem tempo para explorar no detalhe, mas permita isso dentro da sua empresa. Investir na criação de equipes. Muitas vezes você não trabalha com projetos, muitas vezes não há nem necessidade, mas você pode dividir um grande grupo, um departamento, um RH lá da vida, um TI, por equipes. Você, olha, essa equipe vai desenvolver tal processo, essa equipe vai trabalhar com os cursos da empresa. Quanto mais equipes você criar, mais você vai permitir que as pessoas interajam entre si. E ainda aqui mais uma medida de gestão, ou seja, que vem da diretoria. Investir no treinamento da liderança para o uso da comunicação não violenta, tá bom? Esses conceitos eu não tenho tempo de esgotá-los agora, mas lá no meu curso de comunicação você tem uma aula que eu trato sobre o que é comunicação não violenta. Muito bem. Agora, melhores práticas individuais. Você que é um funcionário mais quietão, mais tímido, né? Fica no seu canto, gosta de observar, muitas vezes tem até vergonha de conversar, então aqui tem melhores práticas para o indivíduo. Você vai trazer do lado pessoal para o lado funcional e vai observar que isso melhora a tua interação com os seus colegas ou as suas colegas de trabalho. Primeiro, fazer perguntas esclarecedoras. Quando alguém te dá uma tarefa ou está transmitindo alguma informação ou está querendo conversar, você ficou com dúvida, você ficou um pouco receoso, pergunta algo que esclareça aquele tema. Permita que a pessoa se explique melhor. Muitas vezes, o cumprimento equivocado de uma tarefa é porque a pessoa não conseguiu esclarecer qual era o problema. Segundo, admitir dificuldades na compreensão. Seja honesto. Olha, eu estou tendo dificuldades para isso. Às vezes já admitiu dificuldades na execução de uma tarefa. Por quê? Porque quando você vai falar com o teu líder das suas dificuldades, ou com o seu colega de mesa, você forçosamente vai interagir com essa pessoa. Manifestar discordâncias em forma de perguntas para manter o diálogo. Então você, quando discordar, não fale da pessoa que ela que está errada ou que ela está agindo da maneira errada. Não. Você fala perguntando em relação ao que ela está fazendo. Então você foca no processo, você foca na atividade. Olha, será que não seria melhor fazer de tal maneira? Com isso você evita o conflito e você incrementa, você melhora a interação social. Tomar notas daquilo que você quer lembrar para falar depois. Não reaja quando a pessoa estiver conversando, deixa ela falar, deixa ela se abrir, seja no cafezinho, seja numa reunião formal. Não interrompa as pessoas quando elas estão falando. Anote. Depois você vem com aquele seu jeito, com aquela a sua maneira de abordar e tire as dúvidas que você precisa tirar. Desarmar-se. Você
mesmo que uma pessoa esteja conversando com você, você é mais quietão ou mais quietona, e aí você quer reagir, ou tem um estopim curto, não, dentro da empresa desarme-se, né? Pegue toda aquela energia que iria para retrucar, para criar um conflito e deixa para o lado de fora. Respire fundo e qualquer coisa volta a conversar aquela temática no dia seguinte, mas evite o conflito em uma conversa e dentro do seu ambiente de trabalho. Aí esses últimos dois caminhos juntos, né? Fugir das discussões. Evite entrar em discussão, mesmo que você saiba do assunto, mesmo que você tenha razão. Se uma pessoa está teimando num assunto e dizendo que tem razão e você sabe que não tem, amanhã ou depois ela vai encontrar a verdade e vai te procurar e vai te dizer, olha, você estava certo. Ou então, se você ficou calado e não falou e ela sabia também o seu modo de pensar, ela irá reconhecer isso aí. Cumprimentar diariamente as pessoas ao entrar na empresa. Isso parece uma grande besteira, mas não é. Você mostra educação, você mostra respeito, você quebra o gelo, você permite que as pessoas que possam estar chegando para o trabalho com algum tipo de desgaste, com alguma canseira ou mesmo com algum problema familiar, você vai perceber no semblante da pessoa isso. Então, ao cumprimentá-la, ao receber a resposta dessa pessoa, você está abrindo um canal para se comunicar mais e, com isso, interagir mais com essa pessoa. Então, aqui eu encerro essas melhores práticas. Eu já tenho falado, esse curso ele é muito curto, ele é um curso rápido, né? Essas temáticas são muito mais aprofundadas no meu curso de comunicação, inserida no processo da liderança. Então, pessoal, ficam aí esses dois slides. Eu acho que esses dois slides são muito importantes, né? Muitas empresas pagam para consultores desenvolverem isso, apresentarem isso nas empresas, e você está recebendo isso de graça. E isso é resultado de anos de pesquisa e anos de experiência, tá bom? A gente prossegue então para o encerramento do curso agora com as conclusões finais. E agora aqui as conclusões finais, né, do teor deste curso, deste mini curso, as conclusões que nós chegamos referentes à interação social e a sua aplicabilidade à gestão organizacional, ou seja, a sua contextualização real para grupos, para equipes. Então, primeira pergunta, você pode imaginar a vida, sua vida, sem outras pessoas? Você acha que seria possível você se isolar? Esse dia eu até vi no YouTube um homem de Franca que mora sozinho há 40 anos, né? Mas de vez em quando tem parentes que vai lá, mas imagina se nunca mais ninguém o visitasse. Será que isso é possível? Existem alguns relatos aí na literatura, né? Mas sabemos que para as pessoas normais, né, é impossível, praticamente é impraticável. Você consegue se imaginar totalmente sozinho no mundo? Então agora não é que você vai viver sem outras pessoas. Imagina se o mundo acaba e só sobra você. Você não vai conseguir sobreviver, porque nós somos seres sociais, né? E a nossa interatividade ela se dá com outros seres racionais. Tem as mesmas demandas, as mesmas servidões, os mesmos sonhos e metas que nós temos. O comportamento social, ou seja, essa influência do grupo, a interação social, isso que você está vendo agora com essas aulas, isso influi em toda a nossa vida. É uma coisa completa. Às vezes você está sozinho achando que ninguém interfere no meu comportamento ou na minha atitude. Mas aquela construção que você já fez com as pessoas, na família, no grupo, na escola, com certeza vão afetar o seu comportamento. Então, todos os comportamentos de um indivíduo são resultantes da convivência com os demais. Ou seja, o nosso comportamento é fruto da interação social. E isso, para um gestor, para um líder, é vital que ele saiba disso para ele poder utilizar isso no seu dia a dia. Agora, a gente poderia alegar que os comportamentos que temos, mesmo sozinho, você está sozinho no seu quarto, está sozinho numa viagem, não são fruto das interações sociais, certo? Não, errado. Errado. A interação social ela fica impregnada em nossa consciência. O medo, muitas vezes, de como determinado comportamento vai refletir no seu grupo social, na sua família, na sua vida laboral, como o que os seus colegas do seu trabalho irão pensar. Talvez as pessoas, muitos mudem de comportamento e não se importam com isso, mas no contexto geral é totalmente aceitável isso, que o comportamento de uma pessoa depende muito da interação social que ela tem
nos grupos que ela participa e das equipes que ela integra. Então, fechando aqui, ó, nós vimos interação social, diversos conceitos comparados, vocês vão se lembrar disso aí. Depois, como que a interação social é aplicável à gestão organizacional? Por meio das manifestações do grupo, nós vimos também os seus conceitos, nós vimos as suas características, quais são os elementos, os aspectos relacionados a grupo, lembra? Posição, papéis, status, né? E depois nós estudamos equipe, tipos de equipe, características que são peculiares da equipe que o grupo não tem. E assim eu acredito que fechamos aí com chave de ouro este mini curso, atingindo os objetivos que estavam propostos na grade e os objetivos que eu tracei para essas aulas e para esse mini curso, tá bom? Agora eu quero colocar mais algumas ideias aqui conclusivas que são muito importantes também para o que eu de fato encerre o curso. Vamos lá. Aqui são as referências, você vai receber esse PDF, depois você pode baixar logo na primeira sessão, na sessão de introdução você baixa o PDF, tem lá a bibliografia utilizada, tá? E o livro do Robbins, tá? Stephen Robbins, se você tiver interesse em tê-lo em PDF, você me manda um e-mail e eu te remeto esse livro em PDF. Muito bem, avaliação e certificação. Vamos falar agora um pouco sobre avaliação e sobre a certificação, que este curso não dá certificação, ele tem no máximo 2 horas. Avalie o conteúdo da grade, tá? Você precisa avaliar aquilo que você viu na grade. Você não pode avaliar, isso é muito injusto, e muitas vezes eu reclamo com alguns alunos, você não pode avaliar o que você acha que deveria ter no curso. O curso ficou muito pequeno, aí você vai dar nota 3 ou 4. Não tem. Isso está errado, está sendo injusto comigo como instrutor. Você precisa avaliar a proposta que foi dada. Ele é um mini curso, ele é um curso com menos de 2 horas, então aquela grade que foi proposta foi atingida, é isso que você precisa avaliar. Você precisa avaliar o instrutor. O instrutor tem a capacidade para ministrar, o instrutor citou exemplos, o instrutor conhece o assunto, é isso que você tem que avaliar. Técnica pedagógica, a maneira de usar os slides, de fazer o jogo do vídeo, o som, a técnica pedagógica utilizada foi boa? Então você avalia. Lembrando, este curso ele não permite certificação, tá bom? Então a Udemy ela não libera certificado para curso de até 2 horas. Se você concluir 100% e me mandar o e-mail, eu mando o certificado da minha empresa. Agora, não é pela Udemy, é o certificado da minha empresa, eu não tenho autorização nem para usar a logo da Udemy, nada disso, tá? Então é uma regra da Udemy, ela não certifica cursos gratuitos, cursos de até 2 horas. Eu agradeço a compreensão de todos, ter acompanhado esse curso até o final. A gente vai se ver em mais cursos. Aqui eu coloco as minhas redes sociais para você entrar em contato. Você pode entrar em contato pelo e-mail que está na mensagem inicial do curso, tá? Para tirar dúvidas, para pedir a certificação, que mais? Para apresentar algumas sugestões, para fazer feedback. Tá? Se você não concordou com algum aspecto, me envie o feedback antes mesmo de avaliar, tá joia? Eu agradeço então a paciência de vocês, fiquem todos com Deus, muito obrigado por ter realizado esse curso, vejo vocês então nos próximos cursos. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tchau!